Olá, muito bem-vindos a mais um vídeo produzido aqui pela equipa do Centro Impacto. Hoje vamos falar de mais uma temática que poderá ser muito importante na vossa vida, que tem a ver com a confiança antes de ser realizado um teste no contexto escolar ou qualquer outro que seja no momento avaliativo. E escolhemos este tema porque, de facto, somos uma equipa que trabalha de uma forma muito especializada ao nível infantil-juvenil. Somos uma equipa com mais de 13 anos de experiência e, portanto, nós temos mesmo uma grande paixão nesta área e queremos deixar-vos aqui tranquilos com aquilo que poderão ser soluções para as vossas principais angústias, nomeadamente sobre este tema, não é? Pronto. E uma das coisas que, como pais, como adultos que trabalham com crianças e jovens, pode ser uma grande preocupação, uma grande fonte de sofrimento até, quer para nós, quer para os miúdos, tem a ver mesmo com esta ansiedade que existe antes do teste, certo? E portanto, também acho que é muito importante dizer-vos, não sei se já tiveram a oportunidade de ir a dar um olhinho no nosso site, nos outros vídeos do nosso canal, mas nós estamos localizados em Casal de Câmara, que é uma localidade perto de Odivelas, perto da Amadora, e portanto, se vocês forem aqui da zona, ainda mais rapidamente conseguem vir aqui ter connosco. O que é que tu sentes, o que é que tu vês na tua prática, no teu dia-a-dia, que é o impacto negativo deste momento avaliativo? O que é que tu vês? O que é que tu sentes? Sinto que cada vez mais nos chegam crianças às sessões com este tema, a dificuldade, a falta de o medo que têm perante um momento de avaliação, não é? Os dias antes dos testes, o dia do teste, são dias de muita preocupação. E a preocupação para a criança e muita preocupação para os pais, que muitas vezes não sabem, não têm ferramentas para apoiar aquela ansiedade da criança. E às vezes, no meio daquela frustração toda, até acabam por ser mais até desadequados, não com uma má intenção, porque os pais dão o melhor que podem, não é? Mas às vezes estou aqui a imaginar, a mãe já está, o pai, pronto, vou usar aqui o termo mãe, mas a mãe está super angustiada já, depois com a angústia acaba por gritar, o grito potencia o sentimento de insegurança que a criança já tem naquele momento, como ela já vai mais irritada, já vai com menos capacidade de se focar no momento do teste e depois temos a consequência, que não é tão positiva quanto isso. Sim, muitos pais muitas vezes chegam-nos com a questão, mas o meu filho até é bom aluno, o meu filho até tem boas notas, eu não entendo porque é que ele fica tão nervoso no dia antes dos testes. Portanto, nós precisamos, o coaching o que é que nos ajuda? Ajuda-nos a dar essa consciência e chegarmos evidentemente a ter clareza sobre o que é que a criança sente, não é? Portanto, darmos aqui um bocadinho de voz, darmos totalmente voz à criança para explicar o que é que leva a ter tanta dificuldade no dia antes do teste. Não é? E isto também ajuda a compreensão dos pais, porque às vezes são questões muito, muito diversas, mas que é preciso dar lugar a essa ansiedade e perceber qual é o motivo que está por detrás daquela falta de confiança. E é engraçado, estavas a dizer, os pais até dizem, mas ele é muito bom aluno, ele é muito inteligente, mas isso corresponde à perspectiva do pai, da mãe, de quem estiver aqui a ser o principal cuidador, mas depois há a crença que a criança tem sobre ela própria, não é? Sim. Em que depois passa aqui para pensamentos, para comportamentos, para sentimentos, até bastante autodestrutivos. Sem dúvida. E o coaching vai nos ajudar aqui, neste sentido, em que a criança, nós não damos soluções à criança, nós não dizemos tens que pensar assim, tens que pensar que és capaz, tens que pensar que vai tudo correr bem. Nós podemos dizer este tipo de questões, mas no coaching, nós através das perguntas, nós ajudamos a que a criança chegue a esse entendimento. Não é? E portanto, quando é a criança a sentir-se capaz, quando é a criança a sentir que já tem ferramentas para ultrapassar essa questão e a ver, não é? Porque
uma das coisas muito boas do coaching é que torna-se tudo muito mais claro, não é? Muito mais objetivo, sim, muito mais concreto. sim, sim. E por isso é que é tão importante e ajuda tanto as nossas crianças, porque não é o pai a dizer-lhe tu és capaz, tu estudaste, não, é nós darmos essas ferramentas para que a criança interiorize efetivamente isso e consiga se ver dessa perspectiva de que estudou e vai ser capaz naquele momento. Tu estavas a falar, estava aqui a pensar, é quase como se a criança fizesse uma auto-investigação, em que ela depois encontra os factos que mostram claramente que ela consegue, não é? Estava aqui a pensar, nós quando estamos à procura, quando estamos a fazer o levantamento das questões, nós estamos a pôr factos lá. Sim. E portanto, com estes factos, ela descobre, não é? Fizemos esta investigação interna, ela descobre que efetivamente há provas concretas de que ela já é capaz. Sim. E que nós só estamos a potenciar mais do que ela tem. Sem dúvida. E às vezes há questões que são muito pequeninas, que parecem muito pequeninas, ou que às vezes os pais não pensaram, ou mesmo a criança não pensou. Estou-me agora, por acaso, a lembrar de uma criança que tive há pouco tempo, que a questão do dia dos testes era um horror. E a criança estudava, estava preparada, mas era a questão do relógio e do tempo que ela tinha. E, portanto, isso dava-lhe tanta ansiedade, a questão de ter que responder rapidamente durante aquele período, e eles nunca se tinham questionado sobre isso. Certo. Associamos sempre que é a conteúdos, a aprendizagem, e o que aterrorizava aquela criança era efetivamente o relógio que estava na sala e a questão do tempo. Então trabalhámos essa questão do tempo para que conseguisse ultrapassar e nos dias dos testes estivesse mais tranquilo e conseguisse efetivamente estar mais calma para fazer o teste. É curioso, eu também já fiz um processo de coaching que era a questão do tempo, não necessariamente dos testes, mas da execução de uma atividade qualquer que fosse durante a aula. E, portanto, aquilo que acabava por acontecer é que a criança ficava muito atrasada em relação aos colegas, e nós depois fizemos a preocupação até era outra, se haveria aqui alguma questão mais do desenvolvimento, mas como se percebeu que não tinha nada a ver com o desenvolvimento, a proposta foi então passarmos por um processo de coaching e nós trabalhámos essa questão do tempo de execução do trabalho, pronto, porque ela própria tomou consciência do que era isto do tempo, da importância do tempo, do que ela era capaz de realizar em menos tempo. Sim, é engraçado. Que os processos de coaching trazem muita clareza à criança, trazem clareza à família sobre este tema e aos professores e, portanto, ajudam-nos facilmente a que todos participem na execução de tarefas e atinjam, então, a meta. E estava aqui a pensar, uma das coisas que às vezes deixa os miúdos também atrapalhados e depois esse sentimento de estarem atrapalhados prejudica o desempenho, é eles perceberem que o próprio corpo está a reagir àquele momento de ansiedade. Estava aqui a pensar, eles irem muitas vezes à casa de banho, ou estarem a tremer, ou estarem a suar, e eles quando se apercebem destes próprios sinais do corpo, em vez disto ser uma alavanca para controlarem a situação, torna-se um fator de potenciar a ansiedade que está a acontecer. E uma das facilidades que o próprio processo de coaching permite é que, como se trabalha toda uma consciência de si próprio, em vez destes fatores potenciarem a parte menos positiva, acabam por ser uma alavanca, um degrau, para poderem trabalhar no sentido de terem o sucesso que é pretendido durante os testes. Sim, por isso é que nas sessões de coaching nós trabalhamos muitas ferramentas, não é, adaptadas à criança, precisamente para lhes dar soluções lá para esses momentos, não é? Várias crianças que às vezes dizem ontem tive teste, estava a começar a ter uma branca e de repente lembrei-me que fizemos nas sessões. Exatamente. Fechei os olhos e comecei a respirar fundo, contei até 10, tentei acalmar-me e depois já consegui fazer o teste, não é? Então, às vezes são este tipo de ferramentas, é esta tomada de consciência que ajuda a criança no momento do teste, não entrar em pânico, não ficar cada vez mais aflita, essa ansiedade começar a ficar cada vez maior, mas sim, ok,
estou neste momento, o que é que eu faço agora, não é? Ter de dar-lhes essas ferramentas. Sim. E estava aqui a pensar, uma das grandes vantagens do coaching lá está, há uma dificuldade que precisa de ser que tenha uma intervenção mais imediata, por exemplo, esta questão que se identificou dos testes, e o coaching vai permitir que a criança arranje por ela própria, por mediação do coach, do kid coach ou do teen coach, que arranja a solução adequada. Porque tu dizias esse exemplo, fizemos na sessão, eu depois lembrei-me e fiz durante o teste. Porque tu já exploraste com aquela criança o que é que funciona para ela, não é? Porque isto às vezes de darmos dicas muito generalistas são boas, são importantes e nós próprios fazemos isto e vamos dar agora no final também, mas aquilo que distingue um processo é que nós estamos a olhar para as ferramentas específicas para aquela criança, certo? Sim, sem dúvida. Isso faz uma grande diferença, porque nas sessões é a criança, através do nosso acompanhamento, das nossas perguntas, de todos os jogos que fazemos, que chega às suas próprias conclusões, não é? E daí que o compromisso seja muito superior por parte da criança, porque ela sente que, ok, isto faz sentido para mim. Não sou eu que lhe estou a dar essas indicações, Sim, não é? exatamente. É a criança que chega a esse objetivo e, portanto, é muito mais rápido e é muito mais fácil conseguirmos resolver certas questões. Certo. E isto para as famílias, qual é a vantagem, no fundo? Porque as famílias não estão lá no teste. Sim, é verdade, as famílias não estão lá no teste, mas num processo de coaching nós trabalhamos com a criança e trabalhamos com os pais, não é? Temos sessões individualmente com a criança, temos individualmente com os pais, precisamente para dar ferramentas também aos pais. Porque os pais também, muitas vezes, eu já não sei mais o que fazer, eu já esgotei tudo o que sabia. E, portanto, é importante pensarmos no contexto daquela família, no contexto daquela criança e ajudar os pais a darem também, a terem formas de ajudar aquela criança em casa, no seu dia-a-dia, a saber como falar com ela, que ferramentas é que lhe podem ajudar a respirar fundo, ajudar a organizar os trabalhos, a organizar o estudo. Exatamente. Portanto, é isso que trabalhamos também com os pais. Olha, vou pegar nas tuas dicas que estavas a dar agora. Portanto, é isto, não é? Que é algumas técnicas de relaxamento. A respiração profunda com visualização é uma técnica que é muito simples, que é muito lúdica e que pode ser facilmente utilizada durante o teste. Sim. Não é? Sim. Que é o quê? É visualizar-se, por exemplo, a ter sucesso naquele momento específico e respirar fundo enquanto isto acontece. E isto, em termos neurobiológicos, o que estamos a fazer é dizer ao corpo que está tudo bem, que nós estamos preparados e podemos continuar, certo? Também falavas da preparação adequada. Sem dúvida, o momento do teste em si é o final, é a meta, mas há todo um trabalho que tem que ser feito antes. E isto são pequenas, não pequenas, questões em que os pais podem se envolver, que é ajudar a preparar o estudo, ajudar a criar um cronograma, a ver metas realistas, que isto também é muito importante por causa das expectativas. Exatamente. Pronto. E há aqui, estas são algumas das pequenas dicas que nós também vos podemos deixar. Uma outra coisa que nós já falámos noutras situações, mas que é sempre muito importante, que é a questão do sono. Sim, a questão do sono é muito importante porque realmente as crianças precisam de dormir uma boa noite para no outro dia estarem com maior capacidade cognitiva, estarem mais tranquilas, estarem mais calmas para a realização do seu teste, não é? Se no dia anterior a criança teve uma noite mal dormida, vai chegar ao teste e não vai conseguir possivelmente lembrar-se tanto da matéria como das ferramentas que teve a trabalhar nas sessões para conseguir estar mais calma e mais tranquila. Portanto, sim. E ter muita atenção aos estímulos antes de ir dormir, não é? Porque o cérebro o que faz é que acaba por estar estimulado, mantém-se acordado, mesmo que estejamos a dormir, e quanto mais tranquilo for o antes de dormir, melhor ainda, que é para haver mesmo um desacelerar da mente, do corpo
e então ter uma noite com muito mais qualidade. Pronto. Cristina, quais são as consequências de nós não intervirmos nesta questão que parece altamente vulgar, porque acontece a toda a hora, ao longo de 9 meses do nosso ano? Quais são as consequências disto? Então, as consequências de nós ajudarmos a nossa criança desde agora a ultrapassar esta questão da confiança vai ajudá-la no futuro. Certo. Vai ajudá-la no futuro, na confiança que ela vai ter para ultrapassar outros desafios, outras provas, porque nós sabemos que no meio profissional e no pessoal todos os dias nós lidamos com estas questões e, portanto, vai ajudar muito a criança a ter uma maior consciência de si, do seu valor, portanto, reforçar a sua autoestima, e vai ajudá-la também no seu percurso académico, não é? Porque uma criança que se sente capaz vai fazer escolhas, se calhar, mais acertadas, e, portanto, vamos lhe abrir esses horizontes, abrir esse caminho. E às vezes parece, como dizias, que é uma questão menor ou banal, não é? Mas se nós ajudarmos a criança desde cedo a ter maior confiança nos seus testes agora, isso vai ajudá-la em todo o processo do futuro académico, certo? E vai ajudá-la a gostar mais da escola também, não é? Sim. Porque uma criança que se sente com muito medo no dia dos testes, que sente medo, vai não gostar tanto de ir à escola, não vai gostar tanto de aprender, não vai gostar, e a escola vira um terror, e não é isso que nós queremos, não é? E sendo um terror é todo um problema, não é? Porque nós temos sempre de pensar que quando olhamos para uma criança hoje, nós temos de pensar que isto é um processo a longo prazo até a idade adulta, e portanto, se a criança não aprende e não toma o gosto desta questão da aprendizagem, ela também mais para a frente não vai estar motivada para ingressar, por exemplo, num percurso académico superior, ou estar investido numa profissão que depois lhe traz uma maior qualidade de vida. Portanto, estava aqui também a pensar, quando uma criança se sente melhor no contexto escolar, também a probabilidade dela ter relações de amizade são com muito mais qualidade, é superior, e portanto as amizades que ela tiver hoje vão impactar na forma como no futuro se vai relacionar também com outras pessoas, as oportunidades que lhe virão a trazer essas relações sociais, não é? Costuma-se dizer, não é? Costuma-se ter atenção quem são as amizades dos nossos filhos, porque isso depois influencia também o percurso que acaba por ter. E se tiverem um processo de coaching, aqui estamos a falar da questão dos testes, mas como isto depois se espalha por todos os outros campos da vida, se tiver esta preparação de desenvolvimento pessoal nesta fase inicial, estamos a prevenir futuras situações menos agradáveis. Exatamente, sim. Muitos pais muitas vezes chegam-nos e dizem: eu ainda hoje tenho que fazer apresentações e fico tão nervosa, e quero ajudar o meu filho desde já, não é? Seja as apresentações, como sejam os testes. Imagina palestras de confiança, não é? Eu tive uma grande oportunidade de dar uma palestra para uma grande comunidade da minha área profissional, só que eu, tal como acontecia quando eu era miúda, vinha a ansiedade toda, lembrei-me logo dos miúdos todos a gozarem comigo porque eu ficava toda vermelha e eu não consegui dar a palestra e acabei por perder grandes oportunidades. Sim, não sem é? dúvida. E nós ajudarmos as crianças a terem uma maior confiança em momentos de desafio vai-lhes possibilitar também começarem a ter uma percepção de si muito mais positiva. Ok, hoje foi dia de teste, eu até estive mais calma e tive boa nota. No próximo teste, isto vai se refletir. Portanto, ao longo do tempo, a confiança que ela precisa de ter, não só nos testes, mas confiança para falar com os professores, confiança para falar com um amigo que não está a tratá-la bem, por exemplo, e saber impor-se, e mesmo a relação entre a família e os pais, não é? Porque já não vai haver aqueles dias de tensão antes dos testes, em que a criança está mais assustada. Vai melhorar muito o ambiente familiar. E porque na noite anterior ele nem comeu e vomitou e não dormiu, depois ninguém dormiu lá em casa, e depois eu cheguei ao trabalho, eu também não é? Uma grande bola de neve gigantesca. Certo, olha, com isto sabes o que é que eu acho? Conta-me. Eu acho uma coisa muito simples. Uma pequena mudança hoje tem um grande impacto amanhã. Sem dúvida. E portanto, deixo-vos com esta frase, deixo-vos com esta nossa filosofia
E é isto mesmo que nós temos como mote aqui no Centro Impacto. Por favor, subscrevam, porque queremos continuar a criar conteúdo para vocês. Queremos também sentir deste lado que estamos a fazer diferença na vossa vida e, portanto, deixem comentários e deixem espelhado também aquilo que é um pensamento vosso, um sentimento vosso. Se identificam com estas dores, não é? E se identificam também com esta ideia de que se tivessem sido trabalhados em miúdos, talvez fossem graúdos diferentes, sim, não é? E, portanto, convido-vos a continuar connosco e até à próxima. Até à próxima.